Fala galera do Zascope, tudo bem com vocês? Arthur Marques por aqui para mais um Pense Pra Cima. E eu tenho quase certeza que a maioria de vocês nem se lembra desse quadro aqui do canal. Mas ó, quem é raiz e lembra do Pense Pra Cima, comenta aqui, deixa um comentário aqui para mim assim, eu lembro do Pense Pra Cima, pra gente saber quem é das antigas aqui do canal. Para começar o Pense Pra Cima, eu queria fazer com vocês uma série, tá bom? Então a série vai ser Como? Esse é o nome da série, Como? Como é o nome da série, tá? Por quê? Porque a maioria das perguntas que a gente acaba recebendo é sempre assim, como tal coisa, como conseguir tal coisa, como fazer tal coisa. Então eu tive essa ideia de fazer uma série e colocar aqui o nome de Como. E nós vamos começar então 4 semanas, tá? Então são 4 Pense Pra Cima pra gente estar junto na série Como. Roda a vinheta aí pra mim, Vini. Bom, então vamos lá. O primeiro como que eu quero responder com vocês aqui é o como revelar a Deus, ou como revelar a Jesus. Toda vez que eu abro, cara, uma caixinha de pergunta no Insta, essa pergunta é certeira. Sempre tá lá. Arthur, como revelar a Deus? Arthur, como revelar mais a Jesus? E eu acho que eu nunca tinha respondido. Acho que eu nunca tinha respondido essa, né, Vini? Não, essa não. Acho que eu vou responder. O Vini tá aqui comigo, tá, gente? Não assusta, não. O Vini tá até com o microfone aqui, que ele vai participar comigo também. Então, vai ficar um pouco melhor, mais dinâmico esse vídeo aqui. Se eu ouvir uma voz, é o Vini falando comigo, tá? Então, acho que eu nunca tinha respondido essa pergunta e eu vou responder ela aqui junto com vocês. E ela também chega muito aqui no Desascope, né, Vini? Cara, eu acho que essa é uma das top 10 que a gente mais recebe. É, não é? Sempre chega essa pergunta aqui, é impressionante. Vamos para a resposta dela, então. Como revelar a Deus? Como revelar a Jesus? Vini, vou aproveitar que você já está participando comigo. O que você acha que a maioria das pessoas pensaria em como revelar Jesus? Fala aí. Eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça da galera é pregando. Pregando? Através do... Falando? Isso, falando do evangelho, pregando sobre Jesus. Legal. Cara, eu acho que faz muito sentido. Para mim também seria o primeiro pensamento, acho que a maioria das pessoas teria. E obviamente isso não está errado, né? Isso está mais do que correto e nós temos que pregar, anunciar o evangelho. Eu acho também que uma outra opção seria uma ação de quem não gosta de falar. De quem não gosta ou não se sente ainda capacitado para pregar e anunciar ali o evangelho, que é convidar a pessoa para ir até a igreja, para que essa pessoa então possa ouvir uma pregação e então ter ali uma revelação de quem Deus é, um encontro ali com Jesus e dessa forma ela ter ali esse conhecimento, né? Passar a ter então o conhecimento. Mas eu queria ler com vocês 2 textos que me chamam muita atenção sobre esse assunto. Tá? Que é Filipenses 4:5, ok? Filipenses 4:5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E eu quero ler também com vocês um texto muito famoso, muito conhecido, que é Hebreus 12:14, que diz assim, ó: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá ao Senhor. Cara, eu tenho certeza que você já tinha lido esses 2 textos. Agora, esses 2 textos trazem um problema para nós. Você para pensar. Qual é o problema desse texto? O problema desse texto está no eu. É ou não é, Vini? Com certeza. O problema desse texto está no eu. Por quê? Porque nós continuamos achando que esse texto está falando sobre nós mesmos, sobre o Arthur, e não é. Esse texto não está falando sobre o Arthur, esse texto não está falando sobre o Vini quando ele lê, não está falando sobre você quando você lê. Esse texto está falando sobre você ser uma representação de Deus, de Cristo para quem está do seu lado. Para pensar aqui, ó, Filipenses 4:5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Qual que é o nosso pensamento na maioria das vezes? Eu tenho que ser amável, porque o Senhor está perto de mim e Ele está vendo que eu estou sendo amável ou não. Não, gente. Não é esse o significado do texto. O significado do texto é: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. De quem que o Senhor está perto quando você é amável? Ele está perto da pessoa que está sendo amada por você, porque você é uma representação de Deus para aquela pessoa. Então, se aquela pessoa não conhece a Deus, o amor de Deus na sua vida vai revelar Deus para ela. Então, olha que louco isso, não é nem pregando. É com a sua vida. E você está revelando Deus para ela através das suas ações e reações. Hebreus 12:14, um texto muito conhecido.
Inclusive o Paulo Borges fala muito sobre esse texto, né? Que é o seguinte, esse texto não está falando da gente. Esforce-se para terem paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí a gente fica assim, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser santo, porque eu quero ver Deus, eu quero ver os olhos como de fogo, eu quero ver o cabelo branco de Jesus. Pô, deixa eu te falar uma coisa. Se você está salvo, já está garantido você ver Deus. Já está garantido você ver o Senhor. Esse seu esforçar de ser santo não é para ver Deus. Porque se você está salvo, se você crê em Jesus, isso para você já está garantido. Quem vai ver Deus? Quem vai ver Deus? Fala pro pessoal aí. Quem tiver do seu lado. Quem tiver do seu lado, cara. Quem tiver do seu lado, através da sua santidade, vai estar tendo uma revelação de quem Deus é, através da sua vida. Então assim, como eu revelo Jesus para as pessoas? Pregando, levando elas na igreja? Tá certo, nós vamos continuar fazendo. Mas aqui é o ponto. E, inclusive, tem uma frase muito famosa que provavelmente vários de vocês já até usaram para postar nas suas redes sociais aí, porque teve uma época que ela bombou, e aí no Desascope nós postamos ela várias vezes aqui também, que é o seguinte: pregue o tempo todo. Se preciso, use palavras. Conhecia essa, Vini? Essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia. O Vini é novo. Quantos anos tem, Vini? Tenho 21. 21 anos. Talvez o Vini acho que não pegou essa época que ela bombou. Essa frase bombou muito um tempo atrás. Pregue o tempo todo. Se preciso, use palavras. Cara, é isso. Nós estamos o tempo todo revelando a Deus. Nós estamos o tempo todo revelando a Jesus. Sabe, quando Deus nos criou, Ele cria o homem com a sua imagem e a sua semelhança. Quando o homem peca, a imagem e semelhança de Deus fica distorcida no homem. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós então temos um encontro com Jesus e Ele nos salva, essa imagem está restaurada. Nós agora podemos novamente ser uma revelação de Deus para as pessoas. De que forma, Arthur? De todas. O tempo todo nós estamos anunciando Jesus. E essa é a grande pergunta. Como nós temos anunciado, como nós temos revelado, como nós temos mostrado Deus para as pessoas. Então, que a partir de hoje, com essa breve reflexão, com essa breve conversa que nós estamos tendo aqui, a gente possa então mudar um pouco nossa mentalidade, que revelar, né, como revelar a Deus, como revelar a Jesus, é dessa forma. É anunciando através de uma pregação, é óbvio, isso é fundamental, mas muito mais o tempo todo, com a nossa vida, com as nossas ações, mas principalmente com as nossas reações. E aqui, por que o principalmente? Põe até um parênteses aqui, Vini, nessa parte do vídeo aqui, que eu até quero falar um pouco sobre isso. Porque as nossas ações, nós temos controle sobre elas. Então eu penso, para estar aqui gravando, eu estou pensando o tempo todo, o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. E eu falo aqui para você, da melhor forma que eu acho que está sendo aí, né? Da melhor forma que eu consigo. Agora, para pensar, quando eu bato o meu dedinho na quina da mesa, eu não estou pensando, eu não tenho o desejo de bater o meu dedinho na quina da mesa. Quando acontece, o que sai de mim? Uma reação. E aí vai sair de mim o que está cheio aqui dentro. Então, quando mais nós vamos anunciar, quando mais nós vamos revelar Jesus e a Deus para as pessoas? Quando nós tivermos as reações corretas. Quando nós reagirmos como Jesus reagia. Porque deixa eu falar para você como Jesus reagiu. Jesus, quando ele foi tentado, ele reagiu sendo submisso à palavra. Quando ele foi odiado, ele reagiu sendo amoroso. Quando ele foi provocado, ele reagiu sendo manso. Quando ofendido, reagiu sendo humilde. Quando ele foi ferido e morto, ele reagiu perdoando. Cara, esse é o nosso desafio. Reagir como ele. Pregar, anunciar, revelar a Deus como Jesus. Por isso que o texto de Filipenses vai falar, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que é amabilidade, gente? Ações em amor. É revelar o amor de Deus. Por isso que o texto de Hebreus vai dizer, sejam santos, que a nossa santidade vai revelar a Deus, porque nós precisamos revelar a santidade de Deus. Sabe? Como nós vamos revelar a Deus para as pessoas? Como nós vamos revelar Jesus para as pessoas? Pregue o tempo todo. E se preciso, use palavras.